Capítulo 551. Segundo mandamento: não usarás meu nome em vão. Terceiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Quarto mandamento: honre seu pai, sua mãe e seus filhos como você me ama. Quinto mandamento: não cometerás adultério. Sexto mandamento: não matarás inocentes. Sétimo mandamento: não prestarás falso testemunho, incriminarás ou violarás contratos. Oitavo mandamento: sirva-me com o coração, não com as suas ofertas. Nono mandamento: aqueles que cometeram erros menores, primeiro expiem seus pecados antes de buscarem perdão. Décimo mandamento: honre meu nome ajudando seus compatriotas e companheiros. Um mandamento após o outro ecoou nos ouvidos do rebelde careca Calate, fazendo-o prostrar-se completamente. Ele manteve a cabeça perto do chão, tremendo incontrolavelmente de reverência, medo e excitação. Como um Beyonder de sequência média, um rebelde que já havia sido educado no Império Fezak, ele tinha visão suficiente para entender que a adoração do Deus do Mar era baseada mais no medo de forças poderosas, medo dos temíveis riscos naturais que a humanidade enfrentou, e muitos rituais que retinham o derramamento de sangue primitivo, uma fé atrasada que se deleitava com práticas desumanas e incivilizadas, algo que seria eliminado mais cedo ou mais tarde. Porém, a fé que desenvolveu desde jovem o deixou com medo de ir contra a revelação divina. Ele só poderia enterrar profundamente em seu coração a ideia de modificar o processo de rituais e evitar, tanto quanto possível, as partes que entrassem em conflito com seus próprios desejos. Agora, a mudança repentina do Deus do Mar o deixou extremamente encantado. Era como se ele pudesse ver o chamado totem primitivo, que os estrangeiros afirmavam ser, evoluindo para um verdadeiro Deus. Bem-aventurados somos nós, bem-aventurados os rebeldes, bem-aventurados os verdadeiros crentes. Em sua visão turva, Calate ergueu a cabeça, abriu as mãos com sinceridade e as colocou contra a boca. Seguirei seus ensinamentos como se estivesse elogiando seu nome. A figura borrada à sua frente desapareceu, a voz magnífica em seus ouvidos desapareceu e a cena na caverna voltou ao seu estado original. Porém, Calate sabia que tudo não era mais o mesmo. Ele moveu os cotovelos várias vezes e rapidamente rastejou de volta para a cadeira de rodas. Mais uma vez sentou-se e virou-se para o outro lado da caverna. Calate rapidamente se encontrou com Edmonton. Este membro da resistência com uma tatuagem de serpente marinha azul estava parado em frente à estatueta da divindade que sangrava anormalmente. Sua testa era uma mistura de vermelho escarlate e preto, suja e horrível. No entanto, a expressão de Edmonton era de alegria, entusiasmo e satisfação. Ele olhou para Calate e deixou escapar: você recebeu a revelação? Sim, é a aura de Deus. Como antes, Calate assentiu com entusiasmo. Deus não apenas reconstruiu a terra, mas ele também reconstruiu sua aliança. Edmonton soltou um suspiro de alívio. Eu estava até suspeitando que estava tendo alucinações antes. Parece que enquanto um estranho tocar a espada sagrada, Deus poderá andar pela terra novamente. Não há necessidade de ser completamente usada. Calate concordou: de fato. A razão pela qual a estatueta da divindade se quebrou e sangrou é porque Deus mudou a sua imagem. Devemos construir uma nova. Assim como as cenas que vimos anteriormente. Deus também mostrou seu emblema sagrado. Acima do símbolo das ondas, havia um cetro em forma de raio, cercado por ventos fortes, disse Edmonton ao relembrar. Calate imediatamente deu um tapinha no braço da cadeira de rodas. Vamos encontrar o sumo sacerdote agora mesmo. Ele também deveria ter recebido a revelação. Vamos inaugurar um novo mundo. Reticências. Acima da névoa cinzenta,
Klein largou o cetro do deus do mar e esfregou as têmporas, exausto. Ele havia notado um problema antes. O cetro do deus do mar poderia responder à magia ritualística, o que significava que poderia fornecer uma certa quantidade de força para ajudar o adorador a completar o ritual e alcançar seus objetivos. Porém, só poderia ser concentrado dentro de seu domínio e não poderia ultrapassar o limite. Tudo o que poderia ser feito era relativamente limitado. Por exemplo, a deusa da noite eterna poderia usar um método de influenciar o destino para permitir que seus crentes obtivessem naturalmente o dinheiro de que precisavam e pagassem suas dívidas. Quanto ao cetro do deus do mar, ele poderia, no máximo, produzir dinheiro falso no altar e, depois de um tempo, tornar-se-ia ineficaz e retornaria à sua verdadeira forma. Esta é a diferença entre um Deus falso e um Deus verdadeiro. Além disso, além da névoa cinza, desde que cumpra o procedimento e a oração, o cetro do Deus do mar é capaz de responder automaticamente à magia ritualística, a menos que use mais da metade de seu poder de uma só vez. Pode ser por isso os passos para a magia ritualística são extremamente importantes. Acima da névoa cinza, as orações serão ocultadas, reduzidas a pontos de luz. O cetro do deus do mar é incapaz de responder automaticamente, portanto, exigindo que os manuseie manualmente. Isso o torna relativamente problemático. É impossível para mim ficar aqui o dia todo. Claro, também há um benefício nisso, desde que a oração não contenha erros e seja apontada com precisão para o cetro do deus do mar. Independentemente de quão superficial seja o ritual, eles serão capazes de receber uma resposta. O único critério é que eu esteja de bom humor. Pensarei em uma solução quando estiver livre. Farei com que mesmo que o cetro do deus do mar esteja acima da névoa cinza, ele seja uma secretária eletrônica automática. Produzir um anjo de papel? Isso é inútil, pois não tem nenhuma alma injetada nele. Fazer uma marionete mecânica e rígida para lidar com a repetida e trivial magia ritualística? Eu me pergunto se um mestre das marionetes tem poderes relacionados a isso. No mínimo, Rosago só mostrava traços de controlar uma pessoa como uma marionete. À medida que os pensamentos de Klein se acalmavam lentamente, seus olhos se moveram para a cigarreira de ferro. Depois de alguma pesquisa, descobriu que esta cigarreira, que tinha um exterior severamente corroído, havia sofrido algumas alterações anormais. Era mais firme, mais dura e mais resistente à corrosão. No entanto, ainda estava dentro de uma faixa compreensível e aceitável para humanos normais. Não está equipada com nenhuma propriedade especial. No entanto, se fosse colocada aqui por alguns anos, décadas ou até mais, onde contém características de Beyonder e itens místicos, talvez pudesse realmente evoluir para uma caixa de selamento cujos efeitos iriam desaparecer gradualmente um dia. O canto da boca de Klein se contraiu e ele virou a cabeça para olhar a pilha de lixo no canto. Eles estavam cobertos pela névoa cinza, quase se misturando com o ambiente. Klein riu secamente e desviou o olhar. Ele mexeu na taça de vinho dourada amassada novamente, confirmando que não havia nada de errado com ela. Depois de fazer tudo isso, entrou no mundo real e se convocou mais uma vez para trazer o broche do sol e outros itens de volta para seu quarto na pousada. Neste exato momento, as nuvens do céu haviam desaparecido e a lua espalhava sua tranquilidade carmesim. Toda a cidade da generosidade, Baian, permaneceu dormindo em seus sonhos. Reticências. 9 horas, Catedral das Ondas. Alger foi convocado e, sob o pretexto de uma confissão, encontrou-se mais uma vez com o bispo da diocese, Shogo. Procure essa pessoa. Shogo entregou o retrato em suas mãos. Outra missão. O que está acontecendo recentemente?
Alger murmurou em sua mente enquanto desdobrava o pedaço de papel. Ao ver o conteúdo do retrato, quase não conseguiu controlar o riso. Era impossível dizer se a pessoa do retrato era homem ou mulher, ou qual era sua aparência. Como ele deveria encontrá-la? Em uma fração de segundo ele pensou em algo e não tentou esconder sua mudança de humor. Em vez disso, deixou escapar deliberadamente: quem é? O retrato retratava uma pessoa estranhamente borrada e misteriosa, sem características que pudessem ser usadas para auxiliar na busca. Não houve tal missão ontem. Uma demanda repentina para perseguir esta pessoa esta manhã. O que aconteceu ontem à noite? Calvito morreu completamente. Com isso acontecendo, a igreja e os militares definitivamente procurariam por seus restos mortais. A ilha Simin é a pista? Essa pessoa tirou o item mais importante que tinha pela frente? Quem é essa pessoa? O coração de Alger deu um pulo e ele quase não ousou olhar nos olhos de Shogo. Shogo assentiu. Um ladrão sujo e desprezível. Ele pode ser de Intis ou Feizak, e pode pertencer à Igreja do Eterno Sol Ardente ou à Igreja do Deus do Combate. Alguém de Intis ou Feizak, ou alguém da Igreja do Eterno Sol Ardente ou da Igreja do Deus do Combate. Por que haveria tal suposição e conclusão? Sua Eminência Jean Cotman recebeu poucas informações no local e não conseguiu identificar o alvo? Neste caso, é de fato possível presumir que esta pessoa seja de Intis ou de Feizak, uma vez que os principais apoiantes da resistência e de Calvito são desses dois países. Há razões para acreditar que eles já sabiam onde Calvito estava escondido. Isso se encaixa na minha teoria anterior. Claro, também poderia ser outra coisa. Alger controlou suas emoções e perguntou: o que ele fez? Você não precisa saber. Apenas preste atenção a quaisquer anormalidades de pessoas de Intis ou Feizak em Baian. Sim, inclua também os habitantes locais que se tornaram Beyonders. Além disso, encontre as pessoas que anteriormente afixaram o aviso na porta da frente da catedral. Eles podem saber de alguma coisa e podem lhe fornecer mais informações rapidamente, ordenou George em voz profunda. Esta é realmente uma direção. Isso é o mesmo que me dizer que esta pessoa tem algo a ver com a notícia e o desaparecimento de Calvito. Eu me pergunto em quais mãos a característica de Beyonder de Calvito pousou. Quem? Certo, o mundo está em Baian. Algo aconteceu com Calvito pouco depois de ele chegar aqui. Poderia ser esse o propósito do Senhor Louco? Isso o ajudaria no processo de remoção do selo e recuperação das forças? As pupilas de Alger se contraíram quando recordou sua conjectura de pouco tempo atrás. Reticências. Quando acordou, Klein, que havia feito uma colheita abundante na noite anterior, estava animado e de bom humor. Ele decidiu se tratar hoje e garantir que suas 3 refeições fossem suntuosas e deliciosas. Ao abrir a porta e entrar na sala, ele viu que Danites estava fora da cama, desamarrando a bandagem e atá-la em volta do braço. Ele se recuperou tão rapidamente? Klein ficou atordoado por um momento. Vendo German Sparrow olhar, Danites riu e disse: minha capacidade de recuperação não é tão ruim. Minha sequência 9 se chama Caçador. Recebi uma clara melhora em vários aspectos do meu corpo, permitindo-me superar os humanos comuns. Quando se trata de combate, experimentei uma grande melhoria. Além disso, já estou na sequência 7. Sequência 9, Caçador? Eu matei um e sei que o nome da sequência 6 correspondente é Conspirador. Klein de repente se lembrou do primeiro inimigo que encontrou quando chegou em Backlund. Isso o sugou para um turbilhão do qual ele quase não conseguiu se livrar. Sequência 8, Provocador? Klein perguntou de passagem.
Ele já havia adivinhado há muito tempo o caminho Beyonder de Danites por sua habilidade em usar fogo. Era o caminho do sacerdote vermelho que Roseli chamou de homem verdadeiro. A sequência 7 foi chamada de piromaníaco, também conhecido nos tempos antigos como o Mago do Fogo. Danites congelou por um segundo, pensando que German Sparrow estava duvidando dele. Ele inconscientemente levantou a voz. Você acha que não sou bom em provocar? Não, sou um especialista nesta área. Ponto.